Boa noite a todos. Estamos começando nossa 15ª lição do estudo do Evangelho de Mateus. A nossa aula está sendo gravada e em seguida ela será postada junto com as imagens no YouTube. É importante fazer esse registro sempre no início da aula para que você saiba que a sua manifestação vai estar sendo registrada. E é importante que ela seja registrada para que as pessoas que por alguma razão não puderem estar aqui conosco, com a gente, possa ouvir a sua contribuição. Na semana passada, tivemos uma aula muito densa, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, que foi o sermão escatológico de Jesus. Eu não vou abrir espaço para pergunta agora. Vou fazer o seguinte: se você ficou com perguntas sobre o Mateus 24 a 25, você vai deixar registrado e a gente vai, talvez ou na próxima aula ou na outra aula seguinte, a gente vai criar um momento para isso, tá? Bom, então, o capítulo 24 e 25 do sermão escatológico de Jesus, lembra? Foi quando Jesus tinha saído do templo e depois de tanto aquele confronto com as lideranças judaicas, e aí então Jesus havia dito que o templo seria destruído, e eles perguntaram: mestre, quanto vai ser as coisas do teu reino, etc. E então Jesus vem e discorre todas as questões escatológicas a respeito, principalmente, dos judeus. Então, os capítulos 24 e 25 são muito mais voltados, são mensagens de escatologia, ou seja, do final dos tempos, mas para o povo judeu, não exatamente para a igreja. Para a igreja a gente faz por analogia, mas a mensagem era para o povo hebreu, e a gente viu que existe diferença. Por quê? O povo hebreu vai passar por toda a tribulação, os 7 anos de tribulação, e a igreja não, dependendo da opção teológica, né? Uns grupos acham que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, e outros, como eu, acham que a igreja vai passar por uma parte dessa tribulação. Independente de quem está certo, eu torço para eu estar errado, porque eu espero, meu desejo é que Jesus volte antes da tribulação, mas dentro da minha compreensão de estudo, eu acho que nós vamos passar por uma parte. Mas enfim, né? Eu espero estar errado. Né? Não, Herô. Mas você foi chamada para o Senhor. Você é eleita. Tá. E aí então, o capítulo, após Jesus ter falado todas aquelas coisas, falado com eles, é que adentramos ao capítulo 26. Vamos então ao primeiro slide. No capítulo 26, então olha, que nós vimos, o autor descreveu o momento que desencadeou todo o contexto, né, da crucificação. Por quê? Quando Jesus, então, após falar desse reino futuro, para que o início dessa questão profética desse início, seria necessário a questão da crucificação, que Jesus estava falando desde o capítulo 16, ou 17, digo, a respeito de que ele seria, iria para Jerusalém para ser crucificado. Então, se você for ver na sua Bíblia, aqui no capítulo 26, alguém pode ler os primeiros 4 versículos, por favor? De Mateus 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos:
Bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E quando consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Isso. Então você pode reparar que após Jesus ter dito todo aquele discurso, essas palavras que ele está falando é o discurso escatológico. Jesus lançou para eles a bomba: olha, eu vou morrer. E ao mesmo tempo, a trama da crucificação de Jesus já estava sendo articulada por quem? Pelas lideranças judaicas. Faltavam ainda alguns dias para a celebração da festa da Páscoa. E foi então exatamente aí que os fariseus disseram: olha, vamos esperar que esteja a festa da Páscoa. Por quê? Porque por conta das festividades da Páscoa, não só a cidade estaria muito cheia, mas muito movimento, muito, sabe? Então, não chamaria tanto atenção, porque vários ritos, as pessoas ficariam em casa, era o sacrifício do cordeiro, era o preparativo de limpeza da casa. A gente vai estar conversando, a gente vai estar vendo sobre isso, ou seja, toda a dinâmica do dia da Páscoa, o povo ia estar envolvido. Então, vamos aproveitar essa questão e vamos prender Jesus, tá certo? Vamos então ao próximo slide. A Bíblia fala que essas festas judaicas, elas tinham um propósito. E que propósito? A palavra festa no hebraico é moed, que significa encontro marcado. Deus chegou para o povo de Israel e estabeleceu para o povo de Israel diversas festas que eram para ser celebradas durante todo o ano. Esse texto de Levítico 23, 1 e 2 diz assim: estas são as minhas festas, essas são as moedes, essas são os encontros marcados, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. E que festas eram essas? Elas estavam no calendário judaico. Teriam 4 festas no período da primavera e outras 3 festas no período do outono. Nós vamos ver que festas eram essas. Está aqui o calendário judaico aqui nesse slide. O calendário judaico, ele é diferente do nosso. O nosso é um calendário solar, o deles é um calendário lunar. E o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan, que está ali, ou de Abib. Na Bíblia, quando você olha no Velho Testamento, você vai ouvir o termo Abib. Esse nome Nissan foi assumido depois da invasão babilônica. Foi chamado Abib e passou a ser chamado de Nissan. Então, o primeiro mês do ano no calendário judaico era o mês da Páscoa, que está ali entre o nosso março e abril, tá certo? E era exatamente no 14º dia que acontecia a primeira festa, que era a festa do Pessá, ou da Páscoa. Durante a Páscoa, imediatamente começava a segunda festa, que era a festa do pão asmo, ou a festa dos pães asmos, e no meio dessa festa tinha a festa dos primeiros frutos, ou a festa das primícias. Quando chegava a festa das primícias, a partir dali se contava 49 semanas, até a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, ou no hebraico Shavuot. Isso ainda ali na primavera, tá vendo? Estava mais ou menos ali mês de maio, seria no mês de Sivan. Quando chega aqui no mês de Tisri, no 7º mês, mais ou menos em setembro, esse mês
eles começavam com o dia mais importante do ano do calendário judaico, que era o dia do perdão, também chamado de Yom Kippur, que era o dia da expiação. Apesar do primeiro mês ser o mês de Nissan, o ano só era contado aqui, quando chegava nesse dia, que começava a contar o ano. Assim como o dia é porque eles têm um calendário, vamos dizer, nos Estados Unidos eles têm isso. Nos Estados Unidos eles têm um calendário, digamos assim, o calendário civil e o calendário do imposto. Então o ano nos Estados Unidos começa, na realidade, depois do verão. Aí eles vai, quando chega no final, para abril, maio para junho, eles têm que fazer a declaração de imposto de renda deles, porque o ano fica contando de agosto de um ano até julho do outro ano, entendeu? É como se o ano fiscal deles começasse em agosto. E o ano normal começa em janeiro. Nos judeus também tinha isso. O calendário começava como se fosse, esse aqui seria Nissan, Iyar, etc. Seria o nome dos meses de um calendário agrícola, mesmo sendo chamado de primeiro mês. Mas o calendário religioso, o dia mais importante do ano era o dia do perdão. Então, por isso que o ano começava, na realidade, o ano religioso começava no dia do perdão, em setembro. Por que isso? Por conta de uma das festas, de uma das datas, quando se falava pelos judeus, que era o dia do jubileu. Quando se contava 49 anos, 49 vezes que passava pelo dia do perdão, no dia 50º, no 50º ano, todas as dívidas eram perdoadas, as terras que eram vendidas eram devolvidas ao dono anterior, e era um dia assim, era uma revolução, porque Deus tinha dito que, na realidade, toda aquela terra não era de ninguém, era dele, era de Deus, e Deus estava deixando o povo e as famílias administrarem as suas terras. É como se eles fossem, como é que chama isso na agricultura? Quando o cara não é dono, arrendatário. Como se fossem arrendatários da terra. Bom, então voltando aqui, então no dia do perdão, que começava esse mês de Tisri, que era o 7º mês, e aqui tem 3 festas importantes, então, que é o dia do perdão, a festa das trombetas e logo em seguida a festa dos tabernáculos, tá? A festa do Hanukkah, ela não faz parte daqui do nosso calendário, porque isso já é uma data importante para eles, mas é em função da libertação dos hebreus da opressão daquele sírio chamado Antíoco Epifânio. Então aí quando eles foram libertos e começou o reinado dos Macabeus, que foi aqui, dá exatamente no dia 25 de dezembro, eles todo ano celebram, enquanto a gente está celebrando o Natal, eles estão celebrando o Hanukkah. Bom, então esse é o calendário, e o que é importante observar? É que durante o sacrifício de Jesus, as 3 primeiras festas se cumpriram, de uma forma profética e escatológica, que nós vamos ver. Vamos então no próximo slide, que fala assim: as festas da primeira vinda de Cristo, aquelas 3 primeiras festas. Olha, os acontecimentos aconteceram em ordem. Jesus morreu na festa da Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, segundo João 1:29, 36, 1 Coríntios 5:7. Ele foi crucificado na mesma hora que o Cordeiro era imolado, na terceira hora, na hora sexta, ao meio-dia, que Jesus foi crucificado. No dia dos pães asmos, ele foi enterrado, e ele ressuscitou na festa dos primeiros frutos, ou festa das primícias. Essas 3 festas aconteceram naquela semana, e sucederam de acordo com
a ação de Jesus na sua obra redentora. 50 dias após a sua ressurreição, ocorreu o Savô, que foi a festa de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Observe então que no ministério da igreja, nos dias da graça, se cumpriram 4 festas que nós vimos a manifestação de Deus. Ou seja, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Lembra naquele calendário anterior só faltam as festas do outono. Elas não se cumpriram. E na realidade, porque nós vemos que o cumprimento das festas de outono estão relacionadas à segunda vinda de Jesus. Porque, por exemplo, a festa dos tabernáculos significa Deus presente no meio do povo. E quando isso vai acontecer? Na segunda vinda. O próprio termo festa das trombetas, quando a gente olha lá no Apocalipse, se fala das trombetas que vão estar tocando a respeito da vinda do Senhor e a respeito também do arrebatamento da igreja. Então Jesus cumpriu as 3 festas comemoradas da primavera, no tempo exato designado para a sua celebração, segundo o calendário judaico. E o Espírito Santo cumpriu-se na festa de Pentecostes. Isso quer dizer que, uma vez que o ciclo das festas da primavera foi cumprido por Cristo em sua primeira vinda, também o ciclo das festas de outono será cumprido no futuro, com eventos relacionados à segunda vinda de Jesus, que são as festas. A ordem está errada ali, Yom Kippur, trombetas e tabernáculos, tá? Vamos então à primeira festa, a Páscoa. A Páscoa no hebraico quer dizer, vindo da palavra grega Pessá, hebraica Pessá, e no grego Pasch. Essa palavra quer dizer passagem ou passar por cima. Isso não é a passagem do povo pelo Mar Vermelho, não. Essa passagem era que nesse dia, o que aconteceu com o povo hebreu lá no Egito? Foi o dia que o anjo da morte passou sobre o Egito. Isso que significa apessar. Veio trevas, veio a morte. E aonde havia a marca do sangue passada nos umbrais, nos filhos daquela casa, daqueles primogênitos, não morreram, não foram atingidos. Então, a palavra passagem do hebraico não é significado da passagem do Mar Vermelho. É da não morte dos primogênitos. Tá certo? Dos hebreus. Dos primogênitos dos hebreus. É uma festa judaica onde se comemora a libertação dos israelitas do Egito. A celebração é realizada no 14º dia de Nissan, que corresponde a março ou abril de nosso calendário. O nome Nissan tem origem babilônica. Na Torá, ou na Bíblia, lá no Velho Testamento, o nome do mês é Abib, que significa espigas verdes. Nissan é um mês de 30 dias que marca o início da primavera no hemisfério norte. Vamos então ao próximo. Gente, se tiver alguma pergunta, vocês falam, tá? Oi? Não, as perguntas que eu falo que é para fazer era do escatologia. Então, por favor. Pois não. Jesus foi crucificado na hora sexta ou na hora terceira? Jesus foi crucificado na hora sexta. Ou é a terceira? É a hora terceira. Desculpa. Então, desculpa, o erro foi meu. Jesus foi crucificado na hora terceira, não na hora sexta. Corrigindo, obrigado, viu? Foi às 9 horas da manhã que ele foi crucificado. Pois não. Eu esqueci o nome da festa, lá do lado que Jesus... Deixa eu voltar aqui. Que no Novo Testamento é a festa da vida do Espírito Santo. Pentecostes, mas lá no... Aqui? Savô. Sim, o que tem? O que representa essa festa para os judeus? Era a festa da colheita da cevada. E eles traziam também ofertas, os primeiros frutos, eles traziam. Eu não entendo a relação espiritual da festa da cevada com Não, é porque é o seguinte,
não necessariamente existe uma relação espiritual. O fato é que houve uma manifestação de Deus. Lembra que a palavra festa quer dizer moed, o encontro marcado? De que nas 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, esse encontro marcado cumpriu na vida de Jesus. Jesus foi crucificado na Páscoa, foi sepultado nas Pães Asmos e ressuscitou nas Primícias. A próxima festa que Deus tinha marcado era Pentecostes. E aí, em Pentecostes, o que aconteceu? Foi a vinda do Espírito Santo. Então, foi outro encontro marcado por Deus. Então, o que a gente se diz... Nenhuma. Nenhuma. É porque quando eles faziam a celebração da festa, todas as festas judaicas se traziam ofertas ao Senhor. As primícias vinham. Né? As primícias vinham. Então, eu estou em dúvida agora se era de cevada ou de trigo na festa de Pentecostes. Mas Jesus é a primícia da ressurreição. Sim, Jesus é a primícia da ressurreição. Sim. Mas depois veio a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em que dia? No dia de Pentecostes. Foi um encontro marcado de Deus também conosco. O que tem a ver as primícias com o Espírito Santo? Necessariamente nada. Primícia com ressurreição. Não, aqui primícias é porque o nome da festa das primícias, a festa das primícias ocorre no dia após a festa dos Pães Asmos, no dia que Jesus ressurge. A festa de Pentecostes, eles levavam uma outra parte das primícias, porque eles levavam as primícias da cevada, se não me engano era cevada mesmo, nessa festa de primícias, e quando chegava em Pentecostes, eram as primícias das colheitas de verão, então que era a festa do trigo, e eles levavam também o trigo como eles levavam ofertas para a casa do Senhor como uma forma de gratidão, porque os calendários agrícolas e espirituais eles se intercalam. Só vamos ver aqui, ó. Aqui não fala. Eu tinha um outro calendário que acompanha também um calendário agrícola. Então aqui eram as cevadas. Aqui era o trigo. Quando começava a festa das primícias, marcava-se o início das 50 semanas para ter a festa de Pentecostes. Eram as 4 estações do ano. Então, Pentecostes não são a festa das primícias. Pentecostes é Pentecostes. A festa das primícias ocorre aqui, lá após a Páscoa. Tá certo? Sim. Então, você perguntou como é que era? Tá? Alguém tem mais alguma outra pergunta? Eu outra coisa, nem sei. Então, qual pergunta você fez? Não, o que eu perguntei, você está falando, eu perguntei qual era a relação que tinha da festa de Pentecostes com savão, não com a primícia. Não, de Pentecostes com savor. Foi isso. Não perguntei isso com relação à primícia. Aparentemente, Pentecostes é a festa de savor. Tá. E foi nesse dia que veio o Espírito Santo. Então, provavelmente, o arrebatamento ele deve ocorrer numa data dessas especiais também. Exatamente. Numa dessas datas especiais. Qual delas? O que se crê é que a segunda vinda deve acontecer na festa de tabernáculos, quando Jesus descer. Não. A segunda vinda, a vinda mesmo. O arrebatamento vai ser antes. Mas a vinda de Jesus para começar o seu reinado, provavelmente deve ser num dia da festa dos tabernáculos. Como está tudo entrelaçado aí, vocês nos estudos aí conseguiram ver uma brecha aí de alguma festa que não se cumpriu uma profecia, alguma coisa
na vida de Jesus que tem uma Não, ligação? aqui ó. Essas 3 festas, trombetas e tabernáculos, elas não se cumpriram de um ponto de vista escatológico ainda. Não vimos uma manifestação sobrenatural de Deus como foi nas festas da primavera, na vida de Jesus ou na descida do Espírito Santo. Mais alguma pergunta? Não. Então vamos lá, vamos seguindo. Setembro ali, Oi? é começo de outono, lá no Oriente. Exato. Então, Jesus vai voltar no outono? Tudo indica que sim. Outono lá, primavera aqui. Primavera aqui. Então vamos aqui. Então, olha, é exatamente como eu falei, né? Era o início. O Senhor livrou da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos de cada família egípcia. Comemora a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito, além de marcar o nascimento dos hebreus como nação. Isso a Páscoa. Marca o início da colheita da cevada e a entrega do Homer. O Homer era uma medida de cevada que se levava ao templo com oferta do 2º dia das festas dos pães asmos, que é exatamente o dia das primícias. O último dia da festa dos pães, conhecido como Aharon Shel Pessah, é também a festa que comemora a passagem do Mar Vermelho. Bom, significado profético e cumprimento profético. Os cordeiros que eram sacrificados na Páscoa eram um símbolo, um tipo do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi Jesus. O cordeiro perfeito, como está descrito lá em Êxodo 12:5. Êxodo 12:5 descreve como era esse cordeiro, sem mácula, sem mancha, idade de 2 anos, etc. O cordeiro escolhido por cada família tinha que ser absolutamente perfeito. Os cordeiros eram rigorosamente investigados para ver se havia algum defeito. Os cordeiros perfeitos eram originários de Belém. A raça preferida de cordeiros para a oferta de sacrifício para o dia da Páscoa eram de cordeiros originários de Belém. E Jesus nasceu aonde, gente? Em Belém. Em 1 Pedro 1:18-20, Jesus foi descrito como cordeiro imaculado e passou por uma série de investigações para determinar se nele havia culpa. Nós vemos o quanto Jesus foi examinado. Jesus foi examinado pelos principais sacerdotes anciões, nós vemos isso lá em Mateus 21. Ele foi examinado por Pilatos, a gente vai ver em Mateus 27. Ele foi examinado por Herodes, lá em Lucas 23. Ele foi examinado pelo sumo sacerdote Anás, lá em João 18. E foi examinado pelo outro sumo sacerdote, Caifás. Então Jesus foi extremamente examinado. Da mesma maneira como o cordeiro era examinado para verificar se ele era perfeito, essas autoridades civis e religiosas examinaram Jesus para ver se achava algum tipo de culpa. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, no mesmo horário do cordeiro no templo, que era quando começava-se os louvores, né, que era o canto do Halel. Halel quer dizer louvor em hebraico, e aí tem uma sequência de salmos que o povo hebreu canta no dia da Páscoa, que são salmos, se não me engano, a partir do Salmo 113 até o 118, mas eu estou em dúvida exatamente de quais são esses salmos. Água e sangue. Segundo Flávio Joséfo, nos dias de Jesus, na Páscoa, chegavam a sacrificar 256 mil cordeiros. Aonde eram celebrados esses cordeiros? Onde eram? Lá no pátio, no templo. Chegavam lá, todo mundo lá. Imagina a quantidade de sangue que ficava lá. Por isso que lá no templo tinha um aqueduto. E o que eles faziam então? Logo depois, todos aqueles sacrifícios, lavava-se todo o pátio. Essa água misturada com sangue, ela escorria e ela descia pelo lado do Monte Moriá,
né, que é o monte onde estaria Jerusalém, caindo lá no vale de Sidrom. E isso também nada mais é de que uma demonstração profética daquilo que aconteceu com Jesus, quando Jesus estava na cruz, quando após ele estava morto, pegaram com a lança, perfuraram o lado de Jesus, e o que saiu? Água e sangue. E é o que vai acontecer no final, com aquele mar de sangue, né? Como que é? Aquele mar de sangue que vai ter no final, Lá em Apocalipse, em Apocalipse. no Armagedon. Sim, mas aí vai ser pela morte das pessoas, né? Mas Exato, muito isso. evidente para isso aí, porque é um mar imenso que vai cobrir até cavalo. Né? Segundo Joséfo, em torno de Jerusalém viviam cerca de 2 milhões de pessoas. Não viviam em Jerusalém, mas em volta da cidade. Quando chegava a festa da Páscoa, aumentava em quase 3/4 a mais o número de pessoas. Então, nos dias que Jesus foi crucificado, estavam em Jerusalém cerca de 3 milhões e 500 mil peregrinos ou pessoas na cidade, né? Na noite da Páscoa, então eles faziam todos os preparativos, e à noite, final da tarde, início da noite, eles jantavam, daquele 14º dia de Nisan, tá? Inicialmente, durante o dia, a casa era toda purificada, sem qualquer forma de levedura. Isso é feito até hoje, viu, entre os judeus. A levedura, o que o levedo significa? Levedo é o fermento. Na mentalidade é o tipo de pecado. Então o que eles faziam no dia da Páscoa? Eles limpavam a casa, tiravam qualquer tipo de levedura. Tudo que tinha uma coisa que fosse fermentada era tirada, jogada lá fora e queimado. Tá? Todos os utensílios usados para alimentação são escaldados ou lavados em água corrente. Isso está lá em Levítico 23, 5 e 6. Anualmente, durante a festa, é lido todo o relato da saída do Egito. A gente vai ver num slide mais à frente que eu detalho todo o rito, como é que acontece na Seder, que é essa Páscoa judaica, que é a ceia. A Santa Ceia de Jesus foi uma Seder, foi uma Páscoa dessa. A pessoa mais nova sempre perguntava ao chefe da família em que se distingue essa noite. E a refeição ritual do Seder permitirá essa explicação. E era sempre contada todo o rito da libertação dos judeus. Na mesa deveria sempre haver um lugar vazio. Se haviam 12 pessoas, ele colocava uma cadeira vazia, com um prato, com um talher, tudo pronto, com um cálice ali, porque eles criam, fazem isso como sinal do dia que vier o profeta Elias, que eles acreditam que Elias voltará. Então eles deixam sempre uma cadeira vazia para Elias. Aqui o rito, todo o rito. Eu vou ler rapidamente só a parte de lá, e depois vocês podem verificar no slide, no áudio, quando mandar os slides no grupo. Então, começa com o Kadosh, né, o Kadesh, que é a recitação, que é a recitação da abertura. Durante todo o rito, se bebiam 4 cálices de vinho. Esses cálices eram bebidos assim, inclinados. Sempre as pessoas se inclinavam para o lado, para a direita, para a esquerda. Eu não estou lembrado exatamente se começava da direita e depois virava para a esquerda. Eu não estou lembrado como é que é. Eu tive a oportunidade de participar de uma festa desse tipo. Então, começa o rito, todo mundo bebe um copo de vinho, e tem que beber no guti-guti. Eles vão, enchem e tem que tomar tudo. Aí depois se levantavam, todo mundo ia lavar as mãos. Todos tinham que se lavar as mãos, todos que estavam na mesa. Se está na mesa, tem que tomar vinho. Aí depois eles aí depois, quando voltavam, eles mergulhavam. Mergulha-se as carpas, que eram uma batata ou outro vegetal, em água salgada, e recitava-se então a bênção.
e a água salgada era lembrando-se as lágrimas do sofrimento do povo de Israel durante a escravidão. Aí depois ele pegava a matzah era o pão asmo. Aí o que ele fazia? O chefe da casa pegava um pedaço de pão, quebrava ele, um pedaço maior, e guardava ele, cobria ele. Isso é interessante, a gente vai ver. Era partido, embrulhado, e o pedaço maior, e separando-o de lado para ser comido ao final da refeição. Então esse pedaço grandão era coberto com um pano e guardado. Presta atenção, porque isso daqui tem a ver com a crucificação e ressurreição de Jesus. Depois contava a história do êxodo do Egito, sob a instituição da Páscoa, né? Incluindo a recitação de quatro perguntas. E bebe-se o segundo copo de vinho. Aí depois todo mundo se levanta, vai de novo lavar as mãos. Lava-se as mãos, e aí então é comido aquele pedaço é repartido o pão com todas as pessoas, e aí em seguida se come os 6 pedaços de matzá, faz a bênção e são partidos e distribuídos. Aí depois é a comida. Quando ele parte esse pão e distribui, as pessoas têm que pegar a comida e misturar o pão com ervas amargas e uma pasta marrom, que era meio adocicada, de maçã, com alguma coisa assim, que relembrava a argamassa dos tijolos que eles pisavam quando faziam. E aí você tinha que comer aquele sanduíche de pão, tinha que comer com erva amarga, com aquele negócio e etc. Não tinha peixe não. Pesto? Era. Não era peixe, não, era coisa horrível, viu? Então aí o chefe da casa ergue os 3 pedaços, né? Ali, maror, são as comidas de raiz forte, relembrando a escravidão e o sofrimento dos judeus no Egito. Aí, vem o koresh, que é fazer um sanduíche com a matzvah, maror e o haroset. Em seguida é comido então a refeição principal, que era o cordeiro pascal. Depois era realizado em seguida aquele pedaço de pão que já tinha sido guardado, era partido, já está no final, era distribuído novamente. Era recitado a bênção e bebia-se o 3º copo de vinho, nudo guti-guti. Cantava-se alguns salmos e cânticos, lá do Salmo 118, por exemplo, e aí por fim bebia o 4º copo de vinho. E aí então encerrava-se cantando mais um cântico, e eles finalizavam dizendo assim: ano que vem em Jerusalém, porque a ideia de que, como se fosse o sonho do povo hebreu era passar a Páscoa em Jerusalém como data festiva. Nesse slide aqui nós temos mais ou menos os elementos que dava lá, que se colocava à mesa para você passar no pão. Tinha o osso do cordeiro, tinha ovo cozido, que é a destruição do templo das 2 vezes no mesmo dia. Isso era o simbolismo de cada um deles. O maror, que eram ervas amargas, o haroset, que é aquela pasta meio adocicada que eu falei. Tinha um recipiente com água salgada e vinagre, que eram as lágrimas do povo. Então aqui os 4 copos de vinho que eu falei, e a tradição judaica obrigatória, segundo a tradição judaica obrigatória, não instituída por Deus, mas utilizada por Jesus, simboliza as 4 promessas presentes em Êxodo 6:6. Isso é interessante, que a gente vai ver aqui agora. Olha só, nesse slide. Êxodo 6:6 e 7 diz assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Então quando tinha durante a festa, eles faziam essas perguntas: o que o Senhor falou? Então, que o Senhor livraria o povo do imposto, o trabalho imposto pelos egípcios, libertaria o povo da escravidão, resgataria o braço forte estendido. E interessante, resgataria com o braço forte. Em algumas traduções, como está a tradução fiel,
em várias traduções, ao invés da palavra forte, está a palavra estendido. Veja só, com o braço estendido. Relembrando a imagem de Jesus crucificado. E o quarto: eu farei o meu povo e serei Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho do imposto. Enquanto bebiam cada cálice, eles inclinam-se para um lado e para o outro. Por isso que quando a gente olha lá no Evangelho de João, estava lá que João se inclinava sobre Jesus. Então João estava lá inclinando, porque tem muita gente que faz concepção disso, achando que havia uma relação homoafetiva entre Jesus e João, porque João estava reclinado sobre Jesus. Durante o rito da Seder, da Páscoa, eles faziam essa inclinação. Como não era sobre uma mesa, mas eles eram sentados em travesseiros, almofados, etc. Então eles, quando bebiam, inclinavam-se um ao outro, durante cada etapa da ceia. Vamos ao próximo. Aqui, nesse slide, tem a imagem do pão escondido, né? Os 3 pães sem fermentos, eles eram partidos e distribuídos aos membros da mesa, mas um pedação era guardado. O que lembrava? O pão quebrado, maior, ele era embrulhado no guardanapo de linho e escondido até o 3º cálice. O 3º cálice, relembrando que o 3º dia após a crucificação de Jesus, Jesus não disse que ele era o pão da vida, e ele falou na ceia que esse é meu corpo que será dado por vós, quebrado, partido, como a imagem do sacrifício de Jesus. Então, o corpo de Jesus foi guardado, o ato de guardar, relembrando que o seu sepultamento, e depois, ao 3º cálice, ele era descoberto e distribuído para todos os demais, fazendo uma imagem da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus. Os judeus não sabiam disso, mas acabaram no seu próprio rito. No rito dele, relembra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Pois não. Qual era a incidência disso? Incidência não, qual era o espaçamento de tempo de um para o outro? É como, vamos dizer assim, entre cada cálice dava um espaço de uma festa dessa para outra. Todo ano tem essa festa, é relembrado todo esse ciclo. Nós estamos levantando. Então, toda vez na festa da Páscoa isso acontece. Era isso? Desculpa. Perfeito. Você ia me falar o espaçamento de um copo de cálice de vinho para o outro, é isso? Entre um cálice de vinho para o outro é só os elementos ali terem comido, ou o rito, por exemplo, era a lavagem, era se contar a história da saída do povo hebreu, as músicas que eles cantavam, então, ou a própria refeição que era servida. Então, vamos dizer assim, entre um copo e outro, dava uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Então, nós poderíamos implantar isso aqui, não poderíamos? É de Deus, viu? Aí tá vendo? É de Deus, né? Vamos ter que orar e buscar no Senhor, o que o Senhor falar, Deus cumprirá. Mas não é essa questão não. Perceba-se, vamos lá, alguém na ceia que eu fui, o copo, eles enchiam. Tinha mais ou menos, era como se fosse um copinho desse aqui de 60 ml, mais ou menos. 70 ml. Eles colocavam, enchiam até a boca, e você tinha que beber todo. Bom, naquele slide anterior, você viu o tamanho do copo? Que estava ali? O cálice era maior. Você entende agora por que os discípulos tiveram sono após a ceia? Que não conseguiram vigiar quando Jesus estava no monte? Por conta do quê? Não vou dizer que eles estavam embriagados, mas era efeito do vinho.
Ué. Ele estava só dormindo, ele devia estar até roncando. Não vou dizer, mas eram 4 copos, gente. Eu saí de lá assim, pisando aéreo. Porque toma Dessa rápido. festa aí. O que fazia beber copo. Vamos lá, foi um sacrifício, viu? Vamos lá. Significado e cumprimento profético da festa dos pães. O pão asmo não continha fermento, porque representava a pureza de Cristo. Olha só, o pão sem fermento, quando Jesus pega e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, era um pão sem fermento. Jesus, ele não tinha fermento na sua vida, ele não tinha pecado na sua vida. Veja que presença profética disso nesse ato. E todas essas determinações, elas foram definidas por Deus lá no Êxodo, 2000 anos antes de Cristo. Também Jesus era o símbolo do verdadeiro pão da vida. Jesus Cristo, onde até o local do seu nascimento era profético, porque o nome Belém significa casa do pão. Além da festa da Páscoa, a festa da Páscoa ilustrava a morte de Jesus. A festa dos pães asmos ilustrava o seu sepultamento, como está descrito lá, o sepultamento de Jesus em Lucas 23, 53, 56, e depois vocês leem esse texto. A próxima festa que se cumpriu foi das primícias, ou Hag Habikurim, ou primeiros frutos. A festa das primícias, ou dia dos primeiros frutos, Bikurim, quer dizer primeiros frutos, acontecia no dia seguinte à festa dos pães asmos, e era observada por apenas um dia. Por que eu estou falando isso? Porque o período da festa dos pães asmos era celebrado 7 dias, que você não podia comer pão com fermento. Mas percebe que a Páscoa e os pães asmos, eles estão engatilhados um com o outro. Da mesma forma, a festa das primícias, elas em seguida, seria o 3º dia da festa dos pães. Durante a festa da Páscoa, por exemplo, eles também, na celebração da Páscoa, eles também não comiam pão com fermento. Então, a festa dos pães, a festa da Páscoa e a festa das primícias, elas estavam muito interligadas, assim como crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, vimos aqui que a festa das primícias acontecia no dia seguinte à festa dos pães, era observada apenas um único dia, segundo Levítico 23, 10 a 11. Era celebrada no dia 16 de Abib ou 16 de Nissan. A festa marcava o início da colheita e seu propósito principal era reconhecer e agradecer as bênçãos de Deus por as primeiras colheitas da cevada. A partir desse dia, começava o início da contagem dos 50 dias ou 7 semanas para a celebração de outra festa ou Pentecostes. Pentecostes também é chamado de festas das semanas, viu, gente? Levítico 23, 14 fala assim: não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. E estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, nesse texto de Levítico 23, 14, era quando então, nesse dia exatamente das primícias, eles traziam ao Senhor as primeiras ofertas da cevada. O cumprimento profético dessa festa. 1 Coríntios 15, 20 fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Até o termo é utilizado, exato. Eram as primícias. No dia das festas das primícias era o dia da ressurreição de Jesus. E Jesus, ao ressuscitar, ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a trazer a ressurreição.
a ressurreição dentro da dimensão que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios 15 que vai acontecer o seguinte: no dia do arrebatamento da igreja, que vai acontecer essa ressurreição. Jesus vai vir nas nuvens, vai ressurgir todos os que morreram em Cristo. Ressuscitarão, os que dormem ressuscitarão, receberão corpos glorificados, e depois, em seguida, a igreja vai ser arrebatada e se encontrar com o Senhor nas nuvens, e nós também receberemos corpos glorificados. Isso será para nós a nossa ressurreição. Amém? Amém. Então, Colossenses 1,15 fala que Cristo é o primogênito entre os mortos, e Atos 26, 23 fala sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Jesus morreu no dia que era celebrada a Páscoa e ressuscitou no dia que era celebrada a festa das primícias, com o primeiro fruto da ressurreição. Ele é o grão que morreu para produzir muito fruto. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, porque ele é o que morreu e ressuscitou. O dia das primícias simboliza então a ressurreição de Jesus e dos seus redimidos que reunirão com ele por ocasião do arrebatamento. Isso também, como falei já em 1 Coríntios 15, 23. Bom, foi importante eu trazer todo esse contexto para vocês, porque agora vocês têm uma ideia do cumprimento profético que foi a associação da Páscoa, de todos os ritos que aconteceram, porque vai facilitar quando a gente estiver vendo as coisas que aconteceu com Jesus durante a ceia, durante a crucificação, durante a sua morte e ressurreição, porque elas estão interligadas, e agora a gente teve essa visão do todo desse cumprimento profético e do seu simbolismo representado na lei. Lembra, se você for pegar o livro de Hebreus, ele fala, Hebreus, se não me engano, capítulo 9, eu estou em dúvida agora, mas diz que as coisas da lei eram sombra daquilo que ia acontecer em Cristo Jesus. Então, as festas judaicas eram sombra da obra redentora de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Cremos então que as festas que ainda hão de se cumprir são sombras da segunda vinda de Jesus, que serão uma festa que ainda vai acontecer. Em Mateus 26, vamos voltar lá no texto de Mateus 26, diz que, acho que a partir do versículo 5, 5 não, versículo 6, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Provavelmente esse Simão o leproso era o pai de Marta, Maria e Lázaro, tá? E lá aconteceu o que? Jesus foi ungido. Como foi essa unção? Maria chegou diante de Jesus com um óleo de alabastro, nardo puro, era nardo puro, não alabastro. Alabastro era o vaso. Era o vaso, era nardo. E ela quebra o vaso e unge a cabeça e os pés de Jesus. O que nós percebemos é que Jesus foi ungido 2 vezes. Nesse texto que Mateus escreve, mas Marcos, ele faz a descrição Lucas, faz a descrição de uma outra mulher, de uma mulher pecadora,
que também faz uma unção de Jesus. Não são as mesmas pessoas e não é o mesmo momento. Tá certo? Aquela que... Porque na unção de Lucas, a mulher pecadora, ela lava e chora aos pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Maria aqui não, essa foi Maria. Não, a outra. A outra foi a mulher pecadora. Enxugou com os cabelos. Maria aqui não. Ela unge Jesus com o óleo, e aquele momento, enquanto ela estava ungindo, o que aconteceu com os discípulos? Vocês lembram? Eles reclamaram. Reclamaram. Por quê? Aquela quantidade de óleo que ela estava derramando sobre Jesus valia por um ano de trabalho quase, 300 denários, e ela estava lá derramando todo sobre Jesus. E aí até alguns disseram: olha, por que não fez uma boa ação, vendia esse óleo, dava para os pobres, etc. E Jesus falou assim: não, ela está fazendo isso que é a minha unção da minha morte, Preparando o corpo dele. da minha morte. E aí Jesus fala aqui, ele faz anúncio não só da sua morte, mas como também da ressurreição. Os reis, eles são ungidos, são como ele rei. Os reis são ungidos, mas Como aqui, rei dos judeus. mas Tem algum não teria a ver, não teria a ver. Mas a unção aí era a unção que era feita ao moribundo. Jesus fala isso: ela está me ungindo porque eu vou morrer. É a unção que era feita depois que um corpo morria, ungia-se e passava as especiarias, envolvia ele no pano, etc. Tanto é que no dia da ressurreição, as mulheres, elas estavam indo ao sepulcro fazer o quê? Exatamente isso. E na realidade, Marta refez essa unção. Porque as outras mulheres conseguiram fazer isso? Não, por quê? Jesus ressuscitou antes. Né? A indignação dos discípulos mostrava que eles ainda não haviam entendido o que Jesus estava falando. Não, mas olha, dá para os pobres, ajuda isso, é uma boa caridade, e não sei o quê, e pererê. Mas não, havia ali um momento, ela estava sendo preparada para a sua morte. Né? O ato da unção daquela mulher refletia a expressão de devoção, de quebrantamento e de valor que a pessoa de Jesus representava para essa mulher. E aí que vem então a reflexão que a gente tem que fazer. Você já se imaginou você ali na frente de Jesus? Horas antes ou horas depois, o Senhor estaria morto. E ele havia dito várias vezes: olha, eu vou morrer, eu vou ressurgir. Vou morrer e vou ressurgir. Aquela mulher quebra aquele óleo. Que devoção. É o meu Senhor. Sou disposto a tudo para Ele. Você se pergunta: você está disposto a tudo por Ele? Tudo que Ele pede, você se dispõe a fazer? Quando Ele fala contigo? Vai. Fica. Anda. Deita. Nas relações. Perdoa. Edifica. Ajuda.
aquele sentimento de devoção que aquela mulher estava tendo diante de Jesus. Ali. E de quebrantamento. Jesus era, de fato, para aquela mulher, o Messias. Senhor, meu Deus. E Jesus, por causa disso, disse que esse fato seria lembrado por todos os tempos. E todos os evangelhos citam a unção dele, feita por essa mulher. Bom, depois dessa cena da unção de Jesus, começam os preparativos da celebração da ceia. A Páscoa e a festa dos pães árvores estão ligados uma à outra. Era então o 14º dia do mês de Nissan. Nesse dia eram feitos os preparativos da ceia durante a tarde. Então, durante os preparativos da tarde, preparava-se tudo para a ceia que teria à noite, que seria a Seder. Naquela noite era a noite de Páscoa, a ceia do Senhor, a Seder. A escolha e preparação do local da primeira ceia. Por que fez isso? Porque tinha que fazer a limpeza do local, tinha que retirar tudo, não podia ter fermento. Todo o rito judaico foi feito nesse local também. Jesus, durante a ceia, ele anunciou o traidor. Até então, os discípulos não haviam escutado ele falar a respeito do traidor. Jesus só falava de que ele seria morto, que ressuscitaria. Quando ele falou que haveria um traidor, entre eles, todo mundo, sou eu, Senhor, quem sou eu? Jamais vou te trair, e isso e aquilo. Gerou aquele tumulto todo, porque os discípulos só haviam escutado que ele seria morto, mas não traído. Durante a ceia, Jesus partiu o pão, e aí o texto que sempre lemos aqui na igreja, da ceia do Senhor, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, lemos lá 1 Coríntios 11, ele deu graças e partiu o pão e deu para os seus discípulos. Vimos que esse partir do pão fazia parte do rito da festividade da Páscoa judaica. Sempre se pegava o pão e se partia. Jesus pegou um pedaço de pão, quebrou o maior, guardou, cobriu o que sobrou, partiu entre os discípulos e deu aos discípulos. Mas aí Jesus falou, o que ele falou? Esse é o meu corpo que é dado por vós. Então o ato de partir o pão e distribuir aos presentes fazia parte do rito do Seder, a ceia da Páscoa. A Judas foi dado a honra de lhe servir o pão molhado, porque Jesus foi e molhou o pão e deu para ele. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus falou, quando João se inclinou para ele, João perguntou quem seria o traidor, e Jesus falou, aquele com quem eu der o pão molhado. Jesus foi, molhou o pão e deu para ele. Falou isso só para João, só João ouviu, os demais não ouviram. Por quê? Quando Jesus deu o pão molhado para Judas, os outros discípulos acharam que aquilo fosse um ato de honra. Olha, Judas é um cara, tanto que é que você vai ver no texto, que eles começaram a brigar e discutir entre si, quem era o maior, quem era o melhor entre eles. Isso está aqui, quer ver? Vamos ver lá em Mateus 26, se não me engano, já está no verso 17. Começa em 17, né? aqui, festa dos pães. 26. 25, 26.
Quando ele... Aqui. Não, onde está? Peraí, não. O traidor é indicado. Não, é mais assim. Peraí. Aqui, ó, 21. 21. Comia a vitória de Jesus, é verdade, por dia de dentre vós me trairá. Não, mais da frente. Judas daí disse: porventura sou eu, Adão? Ele disse: 23. Não, é Deixa eu ver. 26. Não, quando falam que eles estavam discutindo. Discutindo. Cadê? Não, segue a aliança. Depois, aqui. Não, isso está em outro. Não está em Mateus, que faz o registro. É em João. João 13, 26. Não, João 13, 26. Por favor, alguém abre aí. Jesus respondeu: é aquele a quem eu devo o bocado molhado. Continua lendo. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Continua. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Continua. Aí. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Não é esse versículo, não. Tem um trecho, eu depois vou mostrar para vocês, que quando... Lucas 22, 24, olha lá. Está aqui. Deixa eu registrar aqui. Lucas 22, 24. Não era João, é Lucas, desculpa. Lucas 22, 24. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Foi exatamente isso. Então, e no versículo anterior, foi quando Judas pegou o pão e saiu. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas aí daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aí o verso 24. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então, foi exatamente isso. Quando Judas fez isso e saiu, os discípulos começaram então, segundo Lucas 22, a discutir. Puxa vida, olha só, o Judas é o cara, é o maior. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? E eles não entenderam que Jesus havia dito aquilo. João havia escutado isso, mas acho que na discussão dos demais, João, que era o mais novo dos discípulos, provavelmente nem se manifestou, né? Na ceia, Jesus havia dito que a partir daquele momento todas as profecias de sua morte se cumpririam. Está lá em Mateus 26, 24. Esse verso não diz respeito ao traidor. Leia aí, por favor, Mateus 26, 24. Por favor. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não ter nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Isso. Lê depois o próximo versículo. É a ceia. Sim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão,
E abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, Solta aí. dizendo: Não, então Jesus foi, anunciou para eles o traidor, e ele falou que se aquilo não acontecesse, não se cumpririam todas as coisas a respeito de Jesus. Então, algumas pessoas, quando leem esse texto lá de Mateus 26, 24, pensam que no Velho Testamento estava predito a respeito de que o diabo entraria em Judas. E não é isso que está falando. Que está falando que para que se cumprisse todas as profecias acerca de Jesus, que ele seria traído. E as profecias falam que ele seria traído por um deles. Tá? Então, olha, que profecias são essas? O abandono dos discípulos, que os discípulos todos correram quando Jesus foi preso. Zacarias 13, 7, está lá. A tristeza de sua alma está descrito no Salmo 42, 5, 6, 11 e Salmo 43, 5. O Cordeiro de Deus sendo imolado em silêncio ao se calar perante Caifás, está Isaías 53, 7. O cálice, a ira e a culpa do pecado recaindo sobre Jesus. Quando Jesus ora lá no monte, Senhor, afaste de mim esse cálice, está lá em Isaías 51, 17 e Gálatas 3, 13. A rejeição dos judeus. Jesus se declarou ser o Messias. Lá, quando a gente vai ver, quando Jesus estava sendo interrogado pelas lideranças judaicas, ele faz referência ao Salmo 110, 1 e a esse versículo de Daniel 7,13. Ao falar isso, ele disse: eu sou o Messias, claramente aos ouvintes. E aí, quando eles ouviram aquilo, o que eles fizeram? Eles rasgaram as vestes e disseram: crucificam, 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 e crucificaram Jesus. Perceba essa informação, Jesus ter dito para eles que ele era o Messias, que ele era o cumprimento da profecia, cumprimento profético de Deus, que desencadeou aquela fala: veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Eles tinham clareza que Jesus se disse o Messias, eles não quiseram aceitar, mas ele disse: eu sou o Messias. Oi? Está acabando já, falta um. Sim, já está acabando, foi um instantinho. Mateus 26, no Monte das Oliveiras. Terminou a ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No monte foi travada a primeira grande batalha. Jesus decidiu em ir até o fim. Lá naquele monte, Jesus tomou a decisão final de ir até o fim. Quando ele lá no Monte das Oliveiras, ora: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E a gente viu como cálice, como a ira de Deus que veio sobre a humanidade por conta do pecado. Anunciou o abandono dos discípulos. Jesus então ali, quando estava indo para o Monte das Oliveiras, que os discípulos o abandonariam. E aí Pedro falou assim: eu jamais vou te abandonar, Senhor. E aí Jesus falou que ele o abandonaria antes que o galo cantasse pela terceira vez. Aí o pessoal discute, outra vez viu o pessoal brigando, discutindo que galo era esse, se era um galo de verdade ou se era alguém falando: são 3 horas da manhã e está tudo muito bem. Para mim pouco importa, porque quando o galo cantava, era a hora que o galo canta, era a hora que alguém gritava isso, e a guarda era trocada. As guardas era quando terminava uma guarda e começava um outro turno de guarda, um turno de vigília, né? Lá no monte, Jesus se retira para orar, leva Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele.
E aí eles dormem lá, não conseguiram acompanhar a vigília. Bebe, né? Pergunta que eu estava fazendo quando eu estava lendo esse texto: por que Jesus, quando fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice? Por quê? Porque, como disse, o cálice representava então a ira. Havia uma condição de ira de Deus por nós, pela condição de pecado. O pecado nos leva a estar numa posição de ira. Quando nós pecamos, nós nos opomos a Deus. Todas as vezes que você peca, você se coloca numa disposição de estar contra Deus. Você está provocando a ira de Deus. E aí Jesus chega assim: Pai, faça de mim esse cálice. E Deus fala assim: não. Porque quando você morrer na cruz do Calvário, essa ira... Ele falou quando estava na cruz. Quando ele estava orando no monte: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu não quero, não tem outro meio para que a ira, a consequência do pecado, o problema da consequência do pecado da humanidade seja resolvido. E ele tem clareza que não, que a única maneira da gente sair da posição de estar debaixo da ira de Deus é pelo sacrifício de Jesus. É por essa razão que devemos a Ele se sujeitar. Como aquela mulher, como ungia Jesus, ela estava crendo: esse é o meu Senhor, esse que vai tirar o meu pecado, esse que vai me afastar da posição de estar sob a ira de Deus, para estar sob a sua misericórdia. Então, estar sob a misericórdia de Deus só acontece se a gente estiver obedecendo e seguindo Jesus e seguindo os seus passos. E é interessante que Jesus, nesse texto, ele fala que a carne era fraca, mas o Espírito nos capacita a fortalecê-la. Presta bem atenção: todos nós aqui temos uma carne que o apóstolo Paulo que milita contra a vontade de Deus. Todos nós. E que nos leva a ter os comportamentos mais contrários que a gente pode imaginar. É a carne fraca que leva o homem a matar, leva o homem a roubar, leva o homem a trair, leva o homem a fazer todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. É a carne. A carne milita contra o Espírito sempre, e ela sempre é fraca. Se você deixar a carne, ela vai sempre te levar para o caminho do mal, para longe da presença de Deus. E Jesus fala ao contrário: o que nos dá a vitória sobre a carne? O Espírito. Para vencer a carne, somente a ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando Jesus então estava naquele monte, orando, volta, encontra os discípulos dormindo, faz isso algumas vezes. Na última vez, quando ele retorna, o que acontece? Vê a turba para prendê-lo. Ele chama os discípulos, acorda: levanta, porque o traidor chega. Alguns pensam: então Jesus chamou para que todos fugissem? Não, agora Jesus não foge. Agora Jesus os enfrenta. Sempre quando ele chegou em Jerusalém, vai para o confronto. E aí Jesus vai na direção deles. E lá estavam entre eles Judas e uma tropa. Que soldados? A Bíblia fala: havia um destacamento de soldados romanos com suas costumeiras espadas, sob ordens de um oficial romano, provavelmente um pequeno tribuno. Então havia um grupozinho de soldados romanos. Isso é lá em João 18:12. Havia também junto com eles a polícia do templo judeu,
sob a ordem dos principais sacerdotes e anciãos, armadas com varapaus. Isso também está lá em João 18:12. E havia alguns dos príncipes dos sacerdotes e anciãos, como descreve lá em Lucas 22:52. E o próprio Judas. Judas chega, o beija, que era o sinal para eles virem quem era Jesus. E por que faz isso, gente? Gente, era escuridão, era noite. O pessoal estava ali com tocha, talvez com uma iluminação, coisa parecida. Se quiser, o máximo uma lamparinazinha. Então, pegar alguém que não fosse algum dos discípulos seria fácil. Então, Judas vai até o Senhor e o beija. E aí, o que acontece? Quando ele o beija, os guardas se levantam contra. O que Pedro faz? Saca a adaga, saca a espada, corta a orelha de um dos soldados do sacerdote, Malco. O que Jesus faz? O texto de Mateus não cita isso, mas Jesus pega a orelha, cola a orelha do sacerdote de novo. Mas Jesus, quando Pedro pega a espada, Jesus fala assim: não faça isso. E tem uma afirmação que diz: os que vivem pela espada, por ela morrerão. Eu não sei como, gente, eu não sei como encontrar cristãos que sejam favoráveis ao porte de arma. Eu particularmente sou contra, porque as nossas armas não são naturais, são sobrenaturais. Jesus chega assim: olha, se eu clamasse agora, meu pai mandaria 12 legiões aqui de anjos. Essa afirmação de Jesus mostra o seguinte, que se é necessário para nos poupar, Deus manda vir autoridades celestiais e angelicais para nos livrar. Mas Jesus não, a gente não tem que viver pela espada. As nossas armas não são essas. Não estou aqui dizendo que seria pecado ou coisa parecida, mas o sentimento que eu tenho da mensagem de Jesus não é uma mensagem belicosa, de eu ter que ter arma para me proteger. A minha arma é a minha fé, e se por conta disso eu tiver que morrer, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho que retalhar, reagir na mesma força daqueles que se levantam contra mim, que se levantarem contra mim, contra qualquer um de nós. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas de que estavam diante de alguém que estava pronto a matar, e botavam a arma, e a arma não engatilhava, falhava, explodia contra o camarada, ou seja, dava um refúgio, enfim. Se é Deus que quiser, gente, Ele nos salva. Sempre vai ser assim. Então, quando Jesus fala que há um poder maior ao nosso lado, que são os anjos, mas Ele descreve dizendo o seguinte, que as Escrituras deveriam se cumprir, conforme Zacarias 11:12, Zacarias 11:12, que fala que ele seria traído, Salmo 41:9 e Isaías 53, e continua na semana que vem. Deus abençoe em nome de Jesus.